Boa noite a todos e a todas. Ah, que maravilha, que Jesus maravilhoso é esse, que derramou a sua vida como oferta para nos redimir dos nossos pecados. Um grande exemplo de amor, de sacrifício, de abnegação se chama Jesus Cristo. E a palavra de Deus é enfática para nós: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Pode deixar, meu irmão. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, a nos humilhar debaixo da poderosa mão do Senhor e nos render a Ele cada dia mais, em adoração e louvor e gratidão. A você que nos visita, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo fale com você nessa noite. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. A partir do verso 1, o pessoal da equipe Aqueça um Bebê avisa os irmãos que a cantina que estaria programada para hoje a 8, dia 22, foi remanejada para o próximo dia 29 de junho, daqui a 15 dias, ok? Então, cantina aí, projeto Aqueça um Bebê, já começando os trabalhos do segundo semestre. Ore por esse projeto, contribua com esse projeto, em nome de Jesus Cristo. Mateus capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 1. Nós estamos trabalhando na série de mensagens sobre as bem-aventuranças, o caminho da felicidade. E nós estamos trabalhando as 8 bem-aventuranças, já refletindo sobre as 2 primeiras. E hoje nós vamos para a terceira bem-aventurança: bem-aventurado os humildes. Vamos lá? Mateus capítulo 5, verso de número 1 a seguir. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Podeis se assentar? Em nome de Jesus. Como eu disse, nós estamos trabalhando essa série de mensagens à luz de Mateus capítulo 5, e o título da série é O Caminho da Felicidade. E nessa oportunidade nós vamos falar sobre a bem-aventurança dos humildes de coração, dos humildes de espírito. Vocês sabem muito bem, meus irmãos, que esse sermão de Jesus, que começa aqui no capítulo 5 e se estende até o capítulo 6, 7 de Mateus, sem sombra de dúvida, é um dos principais sermões de Jesus. Com certeza é o sermão mais longo. E você sabe que o ministério de Jesus começa depois do batismo. A partir de Mateus capítulo 4, verso 17, a mensagem de Jesus é: se arrependam, porque o reino de Deus chegou. O reino de Deus está próximo. E o reino de Deus está próximo no sentido histórico mesmo da palavra. Jesus entrou na história. O rei do reino de Deus estava entre nós. E o fato de Jesus trazer o seu reino, ele convida homens e mulheres a fazerem parte desse reino. Não no reino que eles estavam acostumados a viverem, não no reino da terra, não no reino mundano, não no reino das trevas, mas no reino dos céus, no reino de Deus. E Jesus começa no capítulo 5, reunindo discípulos e multidões, para ensiná-los que o reino de Deus, o reino dos céus, possui características, evidências, bem distintas do reino dos homens.
O perfil de um homem e de uma mulher que faz parte desse reino é completamente diferente do perfil de um homem e de uma mulher que faz parte do reino dos homens. Por exemplo, Jesus começou dizendo, a partir do versículo 3, que bem-aventurados não são os ricos em espíritos, não são aqueles que batem no peito e alegam justiça, bondade, como muitas vezes nós ouvimos ainda hoje, pessoas que não fazem parte do contexto da igreja dizer, olha, eu não mato, eu não fumo, eu não roubo, eu sou uma pessoa boa. É uma pessoa que está dizendo que ela é rica em espírito, só falta estar na igreja. Jesus diz, bem-aventurado aqueles que se acham e que se entendem como falidos espirituais, pobres em espírito. Na segunda bem-aventurança, Jesus ainda sobe mais um degrau e diz, bem-aventurados os que choram. Porque uma pessoa que reconhece que é pobre em espírito, diante de um Deus que é santo, 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 a consequência imediata e automática é chorar pelos seus pecados e pela sua miséria. Bem-aventurados não são aqueles que dão gargalhadas, que zombam, os cínicos espirituais, não, bem-aventurados que choram pela sua miséria, que reconhecem a sua falência e choram diante de Deus. E Jesus agora sobe mais um degrau, e ele diz, bem-aventurados os humildes. Porque se tem, talvez na sua Bíblia esteja manso, a palavra manso, tem o mesmo sentido. Porque se quando uma pessoa reconhece que é pobre em espírito e chora pelos seus pecados, a terceira evidência é que ela é uma pessoa humilde. E como nota de introdução, eu queria destacar duas coisas para que você entenda muito bem a mensagem de Jesus aqui no Sermão do Monte. Em primeiro lugar, as bem-aventuranças que Jesus traz aqui no capítulo 5, não são características isoladas. Que é isso, pastor? Não, tem pessoas que olham para esse texto e dizem assim, não, eu sou uma pessoa, eu me reconheço como um pobre em espírito, mas eu não sou manso. Eu sou uma pessoa mansa, mas eu não sou uma pessoa pura de coração. Eu sou até uma pessoa pura de coração, mas eu não tenho sede e fome por justiça. Não, Jesus não está fragmentando as bem-aventuranças. Ele está dizendo que todas essas 8 bem-aventuranças fazem parte de quem somos nós em Cristo Jesus. Essas 8 bem-aventuranças devem nos definir. Em segundo lugar, eu quero que você entenda o seguinte: todas essas bem-aventuranças aqui são condições espirituais e não condições naturais. O que é isso, pastor? Eu quero dizer categoricamente que todas essas 8 bem-aventuranças nós não herdamos dos nossos pais. Nós não aprendemos na escola. Essas 8 bem-aventuranças é uma obra extraordinária e sobrenatural do Espírito Santo de Deus na minha vida e na sua vida. Eu quero que você entenda isso muito bem. Porque diante da nossa dificuldade em revelar, em externar algum tipo dessas bem-aventuranças, a nossa atitude não é dar 2 passos para trás e nos fecharmos. A nossa atitude deve ser buscar ajuda e auxílio do nosso Deus, o Espírito Santo da verdade, que nos dá capacidade, que nos dá poder para sermos os bem-aventurados que Cristo nos orienta aqui em Mateus 15. Em síntese, nessa noite, eu gostaria de caminhar com vocês à luz da seguinte temática: o caminho da verdadeira felicidade demanda um coração humilde. O caminho da verdadeira felicidade, o bem-aventurado aqui, o abençoado ou a abençoada aos olhos de Deus, demanda um coração humilde. Com a sua Bíblia aberta, por favor, eu queria caminhar com vocês. Veja comigo que a parte A do versículo 5 começa dizendo o seguinte: bem-aventurados os que são humildes, ou bem-aventurados os humildes. Como eu disse, talvez na sua versão esteja a palavra manso. E eu quero dizer 2 coisas aqui, o que esses versículos não querem dizer, o que esse versículo não quer dizer. Em primeiro lugar, essa humildade, essa mansidão, não é um atributo natural, já enfatizei isso. Não é algo que vem da sua personalidade. Fulano é manso,
é a personalidade de fulano, é uma pessoa temperada, é uma pessoa humilde, é uma pessoa mansa. Não, Jesus não está falando aqui do nosso temperamento. Jesus não está falando aqui de algum atributo natural, porque muitas das vezes nós justificamos as nossas brutalidades e a nossa arrogância dizendo, não, é o meu temperamento. Jesus não está falando de atributos naturais, Jesus está falando de uma condição espiritual. Em segundo lugar, essa humildade, essa mansidão não significa uma pessoa covarde e frouxa. Se tem uma pessoa que é humilde e mansa, se chama Jesus Cristo. Mas na hora de expressar a verdade, na hora de defender os valores e os princípios do reino de Deus, Jesus pegou no chicote e desestruturou todo um processo de corrupção dentro do templo. Jesus teve coragem, meus irmãos, a ponto de ir à cruz por nós. Então, manso, humildade, não tem a ver com frouxidão, não tem a ver com o homem banana, não tem a ver com a mulher frouxa, covarde, não, tem a ver com homens e mulheres humildes espirituais. Então, talvez a sua pergunta seja, o que seria então humildade e mansidão na perspectiva de Jesus? E aí nós temos que ir para o que realmente significa a palavra no contexto que Jesus está inserindo. Em primeiro lugar, eu preciso ensinar a vocês que quando Jesus afirma bem-aventurados os humildes, a sua intenção é progredir nas bem-aventuranças anteriores, pobres em espírito e aqueles que choram. E aí então ele diz que em primeiro lugar, uma pessoa humilde é aquela que chora pelos seus pecados, ou melhor, é aquela que reconhece a sua pobreza espiritual, é aquela que chora pelos seus pecados. E uma pessoa que reconhece a sua falência espiritual, uma pessoa que chora pela sua debilidade e pela sua natureza pecaminosa, gradativamente ou automaticamente, ela revela ser uma pessoa humilde. Em face dessas duas posturas, a pessoa bem-aventurada apresentada aqui por Jesus, ela apresenta um espírito manso, gentil, uma bondade de espírito, uma forma de humildade que aceita, grave bem essa expressão, uma forma de humildade que aceita a forma de Deus lidar conosco da melhor maneira, ou da melhor forma que Deus decidiu trabalhar em nossas vidas, sem questionar, sem murmurar. Em outras palavras, humildade aqui no sentido que Jesus está trazendo para nós, é uma pessoa que se submete a Deus e aos planos de Deus. É uma pessoa que reconhece a sua falência, chora pelos seus pecados e diz, Senhor, eu quero me render ao Senhor. O termo que Jesus usa aqui, meus irmãos, significa literalmente ser uma pessoa mansa, ser doce. É o poder sobre controle. Poder sobre controle que é derivado do ato de se esvaziar. É uma pessoa que tem poder. É uma pessoa que tem a capacidade, às vezes, de até ficar irado, falar algo, mas ela se domina e se rende a Deus e a sua agenda. Ela se humilha, ela se esvazia, ela se submete, ela se quebranta diante de Deus. Então, humildade significa homens e mulheres que se humilham diante de Deus. E Jesus está dizendo, bem-aventurado é você que tomou uma decisão de se humilhar diante de Deus e da sua agenda. E com isso eu aprendo duas coisas. Em primeiro lugar, o coração humilde revela-se numa disposição pela submissão. Um coração humilde revela-se numa disposição pela submissão. Se nós somos humildes, meus irmãos, a gente se submete. Se nós nos submetemos, nós estamos revelando que nós somos humildes. Jesus está dizendo, bem-aventurados são vocês que se submetem ao reino de Deus, aos princípios e aos valores do reino de Deus, quando reconhecem que nada são, que são falidos espirituais, que choram pelas suas misérias e tomam a decisão pública, eu quero me render ao reino de Deus, eu quero me render aos valores e os princípios do reino de Deus, eu quero me render à agenda de Deus, eu quero me render à voz de Deus. Essa era a primeira mensagem, ou a primeira pregação de Jesus. Mateus 4,17, Jesus diz,
Mateus diz: Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Jesus está nos convidando a participar do reino dele, e fazer parte do reino de Deus é abrir mão dos nossos reinos, é abrir mão da nossa comodidade, é abrir mão da nossa zona de conforto, é abrir mão das nossas prioridades, é se esvaziar da nossa agenda, se esvaziar dos nossos planos pessoais, se esvaziar da nossa própria prática, do nosso estilo de vida, para se render à agenda do reino de Deus. Como eu disse, quando Jesus está pregando isso aqui, tem discípulos e tem multidões, e um dos discípulos se chamava Pedro. Pedro está aqui ouvindo esse sermão. E Pedro, quando vai escrever, cerca de 30, 40 anos depois desse sermão aqui, na primeira carta de Pedro, Pedro escreve algo para aqueles irmãos muito importante, eu queria compartilhar com vocês. 1 de Pedro 5, capítulo 5, versos 5 a 6. Pedro diz o seguinte, influenciado pelo sermão de Jesus, Pedro diz: sejam todos humildes uns para com os outros. Por quê, Pedro? Porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, conclui Pedro, verso 6, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. E aqui Pedro me ensina duas coisas importantes, meus irmãos, a respeito dessa submissão. O primeiro nível de submissão que Jesus está se referindo aqui, e que Pedro reverbera isso na sua carta, é a nossa submissão na relação com Deus. Nós precisamos nos submeter a Deus. Nós precisamos viver hoje, meus irmãos, no poder do Espírito Santo, pedindo graça, pedindo sabedoria, pedindo discernimento ao Espírito Santo, para vivermos a agenda de Deus nas nossas vidas, nas nossas relações, na nossa família, no nosso dia a dia. Pedro, ele diz categoricamente, verso de número 5, a grande motivação que Pedro coloca para aqueles irmãos, para que eles sejam tímidos, melhor, para que eles sejam humildes, é que Deus se opõe aos orgulhosos, Deus se opõe ao nosso coração, o nosso coração endurecido. Deus se opõe todas as vezes que nós queremos assumir o controle das nossas vidas. Deus se opõe, Deus resiste a esse processo, meus irmãos. Todas as vezes que nós tomamos decisões baseadas na nossa mentalidade, todas as vezes que nós tomamos decisões e lidamos com a nossa vida segundo os nossos princípios e os nossos valores, Deus está dizendo: eu não tenho nada a ver com isso. E muitas das vezes nós oramos, pedimos a bênção de Deus para os nossos planos pessoais, egoístas, orgulhosos, e Deus está dizendo: eu não tenho nada a ver com isso. Por quê? Porque nós não estamos submetidos, rendidos à agenda de Deus. Então olha o que Pedro está dizendo, isso aqui é muito importante. Pedro está dizendo: olha, Deus se opõe, Deus faz constante oposição aos orgulhosos. E o nosso coração, meus irmãos, tome cuidado com o nosso coração, com o seu, com o meu coração, porque o nosso coração, ele nos ilude. E muitas das vezes o nosso coração nos convence a vestir o nosso discurso, as nossas narrativas, com a linguagem do reino, com a linguagem bíblica, mas no fundo, o nosso coração esconde uma decisão e uma postura egoísta, orgulhosa, que não quer ouvir a Deus. E o texto está dizendo: Deus se opõe a nós quando nós agimos com orgulho. Mas perceba, porque existe uma segunda parte, mas concede graça aos humildes. Pedro está dizendo que Deus concede graça para nós, porque bem-aventurado é uma pessoa humilde, submissa, autocontrolada, mansa, dócil, porque é nesse tipo de gente que a graça de Deus vem de maneira abundante. A graça de Deus só vai vir sobre nós, meus irmãos, quando nós rendemos o nosso coração a Ele todos os dias. Não basta apenas render o nosso coração quando a gente se converteu há 10, 15, 20 anos atrás. O nosso coração precisa se render todos os dias. Nós precisamos do Evangelho todos os dias. Nós precisamos nos humilhar todos os dias. Nós precisamos nos esvaziar todos os dias, porque todos os dias, quando eu e você se levantar da cama, nós vamos ser tentados
a fazer, a falar e a sentir, segundo o nosso coração orgulhoso. E Deus está dizendo: se humilhe. Se humilhe diante de mim. Pedro conclui dizendo o seguinte: portanto, verso de número 6 e 7, se Deus resiste aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes, portanto, diz Pedro, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele no tempo oportuno, para que no tempo certo, lhes exalte. Muitas vezes tiramos esse versículo do contexto, gostamos de fazer isso. E dizemos: olha, basta fazer as coisas em nome de Jesus, e Ele vai nos exaltar, Ele vai nos fazer grande, Ele vai nos fazer prosperar, Ele vai responder às nossas orações. Não é isso que Pedro está nos ensinando, meus irmãos. O exaltar aqui não é no sentido materialista, capitalista, que muitas das vezes nós ouvimos aí fora. O exaltar aqui tem a ver com a bem-aventurança do reino de Deus. Bem-aventurados são os humildes, bem-aventurados aqueles que colocam a sua vida, a sua agenda, a sua vida, o seu corpo, os seus planos, a sua casa, toda a sua estrutura de vida debaixo da poderosa mão de Deus, porque é esse Deus que nos dá graça, que cuida de nós, que é o nosso provedor, que é o nosso sustentador, é esse Deus que sustenta a nossa vida com a sua mão poderosa, meus irmãos. A graça de Deus só vem sobre mim, sobre você, quando a gente se humilha, meus irmãos. Antes de tomar qualquer decisão, a gente pensar: essa decisão que eu quero tomar, essa palavra que eu estou falando, tem a ver com o Deus que eu sirvo. É gente que não vive falando, sentindo ou agindo de maneira autônoma, mas se humilha. Pedro está dizendo: olha, humilhem-se. Lancem sobre ele toda a ansiedade. Por quê, Pedro? Por que eu tenho que confiar nesse Deus? Por que eu tenho que me humilhar diante desse Deus? Pedro responde: porque Ele, e somente Ele, cuida de você. Não é você que está cuidando de você sozinho. Não é você que está cuidando da sua família. Não é você que está cuidando dos seus filhos. Não é você que está cuidando da sua empresa. Humilhe-se debaixo da poderosa mão desse Deus maravilhoso, porque Ele vai exaltar. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, a preocupação. Será que vai dar certo? Será que não vai? O que vai acontecer? Lance sobre Ele, porque Ele tem cuidado de vocês. E da onde Pedro e Jesus bebem esse princípio tão importante, meus irmãos? De Salmo 37. Jesus está citando literalmente aqui em Mateus 5,5, o Salmo 37, verso 11. E o Salmo 37, verso 11, o salmista está dizendo: olha, não inveje os ímpios, não tenha inveja dos ímpios, confie no Senhor. O Salmo 37 é um convite para a gente confiar no Senhor, no Deus que derrama a sua graça sobre nós. Por 4 vezes o salmista diz isso no Salmo 37. O mesmo salmo que Jesus retira essa bem-aventurança, o salmista no verso de número 3 diz: confie no Senhor e faça o bem. O verso de número 4 ele diz: deleite-se no Senhor, tenha prazer no Senhor, se satisfaça no Senhor. Verso de número 5 ele diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. O verso de número 7 ainda diz: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Se humilhe, confie, aguarde, descanse no Senhor, porque a graça de Deus vem sobre mim, vem sobre você, quando a gente bate o nosso joelho, não literal, mas o joelho do nosso coração diante desse Deus, e descansa, e confia, e se esvazia, e se rende. Bem-aventurados os humildes. Não são aqueles que dizem: olha, deixa comigo, eu resolvo. Bem-aventurados os humildes de coração. Mas Pedro ainda traz um segundo aspecto. Porque quando Pedro entende esse sermão de Jesus, ele fala: ok, eu tenho que me submeter diante de Deus. Mas Pedro traz uma segunda dimensão desse submeter, que é o submeter
nas nossas relações pessoais. Pedro diz que um reflexo, que se de fato nós estamos submissos e humildes diante de Deus, nós somos humildes também diante dos homens. Olha só o que ele escreve no verso 5, a parte A. Sejam todos humildes, uns para com os outros. Ele está dizendo que essa submissão que nós temos na relação vertical, de baixo para cima, ela tem que se evidenciar, ela tem que se comprovar, ela tem que encarnar nas relações com uns com os outros. Da mesma maneira que nós somos humildes diante de Deus, nós precisamos ser humildes uns com os outros. E aqui eu trago uma palavra de advertência para nós, meus irmãos. É uma grande mentira e uma grande hipocrisia da nossa parte. Às vezes nós afirmamos que nós somos humildes, submissos a Deus, mas não conseguimos ser submissos ao nosso cônjuge, aos nossos pais. Não conseguimos ser submissos aos nossos professores, ao nosso patrão, ao nosso gerente, aos nossos supervisores. Não adianta de nada dizermos, eu sou submisso a Deus, a minha vida está rendida a Deus, se eu não coloco isso, se eu não evidencio isso nas minhas relações pessoais. É uma grande hipocrisia da nossa parte afirmarmos que nós somos submissos a Deus, mas a nossa agenda, a nossa postura, a gente não se coloca numa posição de humildade, de sentar, de ouvir, de aprender, de ponderar. Muitas vezes nós dizemos, eu sou submisso a Deus, eu sou humilde diante de Deus, mas nós não nos colocamos numa posição de ouvir a nossa esposa, de ouvir o conselho do nosso marido. Muitas das vezes dizemos, Deus é tudo para mim, eu sou submisso a Ele, mas nós não temos a capacidade de ouvir e de ponderar uma liderança espiritual, uma liderança profissional. Como é que nós somos submissos dessa forma? Gostamos de falar, gostamos de opinar, gostamos de aconselhar, mas não demonstramos o mesmo entusiasmo para ouvir, para submeter, para ponderar, para se deixar moldar. Não temos um coração ensinável. Não nos deixamos instruir. Muitas das vezes eu, como pastor, evidencio isso nas nossas comunidades. Às vezes nós queremos orientar, nós queremos instruir, nós queremos ensinar, e percebemos grande resistência, meus irmãos. Abrimos a palavra, expomos a palavra, ilustramos a palavra, fazemos o esforço excomunal de expor a palavra, existe uma forte resistência dos nossos corações. Por quê, meus irmãos? Será que realmente nós estamos decididos a nos submeter a Deus, a sua voz? Achamos que já conhecemos, achamos que tudo sabemos. Um certo líder do século XX, Winston Churchill, talvez um dos grandes líderes do século XX, um homem que liderou a Grã-Bretanha, fazendo parte dos aliados que venceu a Segunda Guerra, um grande líder, talvez o maior do século XX, ele disse certa feita algo para os seus liderados: é preciso coragem para levantar e falar, mas também é preciso coragem para sentar e ouvir. Porque às vezes não nos falta coragem para falar, para ensinar, tem que ser assim, tem que ser desse jeito, é nessa direção. Mas nós não temos a coragem também de sentar, meus irmãos, de ouvir, de aprender com o outro. Pedro está dizendo para mim e para você, que nós precisamos ser humildes uns com os outros, nós precisamos aprender uns com os outros, porque se a gente não se humilhar,
se não se submeter nas nossas relações pessoais, estamos evidenciando que não nos submetemos a Deus coisa nenhuma. Pedro está dizendo para mim e para você: humilhem-se, sejam humildes uns para com os outros. E se nós precisamos, meu Deus, meus irmãos, de força, de capacidade, nós temos que olhar para quem? Para Cristo. O Cristo que veio a nós e nos redimiu, o Cristo que veio a nós e nos salvou, porque Cristo diz lá em Mateus capítulo 11, verso 29, aprendam de mim, porque eu sou humilde, eu sou manso e humilde de coração. Se nós temos dificuldade, e nós temos sim, eu tenho dificuldade, você tem dificuldade de nos submetermos, nós temos que aprender de Cristo, nós temos que olhar para Cristo, nós temos que rogar a Cristo, mas nós não podemos e nem devemos sentar nessa zona de conforto e ficar terceirizando ou justificando a nossa insubmissão. Devemos buscar de Cristo, poder de Cristo, podemos buscar a presença de Cristo e nos humilhar e nos render e deixar que Cristo domine as nossas vidas, meus irmãos, e nos dê poder para sermos humildes. Sejam todos humildes uns para com os outros. E Jesus nos ensina uma segunda lição nessa bem-aventurança. Porque se ele diz, em primeiro lugar, que o coração humilde revela-se numa disposição pela submissão, submeter a Deus e aos outros, Cristo nos ensina em segundo lugar, que o coração humilde contenta-se com a promessa da recompensa futura. O coração humilde se contenta com o que Deus prometeu. O texto diz assim: bem-aventurados os humildes, por quê? Pois eles receberão a terra por herança. E talvez você olhe para esse texto e fale assim: o que Jesus quer falar com isso? E se a gente não entender o contexto histórico em que Jesus coloca essas palavras, a gente não vai entender o impacto que Jesus causou nos seus ouvintes. Vocês que conhecem um pouco da história mundial, sabem muito bem que alguns anos antes de Cristo, o Império Romano conquistou a Palestina. O Império Romano, através dos seus generais, conquistaram aquela terra, subjugaram aquelas pessoas que eram livres, independentes, agora estavam subjugadas a um outro império, a um outro reino, servindo a um outro Senhor. E quando nós olhamos para as páginas do Novo Testamento, por exemplo, nós percebemos o Império Romano em todas as páginas do Novo Testamento. Por exemplo, nós percebemos, através dos soldados, das autoridades, ficamos conhecendo o nome de um governador romano, como Pôncio Pilatos, das moedas. Ouvimos nas páginas das Escrituras um homem chamado César. Por que isso? Porque aquelas pessoas perderam a sua terra, elas perderam a posse da terra, a propriedade da terra. E então, por essa razão, aqueles judeus passaram a nutrir uma grande expectativa de que o Messias viria para conquistar novamente a terra para os judeus. O Messias que aquelas pessoas aguardavam era um Messias que entraria na história, talvez na envergadura de Davi, que conquistou a independência do povo de Israel, conquistando os filisteus. Talvez eles imaginassem que o Messias viria e conquistaria o Império Romano, libertaria aquele povo da escravidão, do jugo do Império Romano. E para os irmãos terem uma ideia, se levantou naquele período um grupo político chamado Zelote, que era um grupo político revolucionário. Jesus tem um discípulo, Mateus 10, 4, Jesus tem um discípulo chamado Simão o Zelote. Era gente que achava assim: nós vamos conquistar a terra de novo pela espada. Nós precisamos criar um grupo revolucionário, liderado pelo Messias, e a gente vai matar os romanos e reconquistar nossa terra pela força, pela violência, derramando sangue como fez Davi. E aí então vem um tal de Jesus,
que se intitula Messias, e diz: sabe quem é que vai receber a terra novamente? Não são os violentos, são os mansos, são os humildes. Essa terra não vai ser conquistada pela força humana, mas vai ser conquistada pelo poder de Deus. E talvez você se pergunte: que terra é essa, pastor? É a terra que Deus prometeu a Abraão e conquistada por Josué? É isso que Jesus está falando? Eu convido você a abrir em Hebreus capítulo 11 para ver o que Abraão realmente esperava. Abraão capítulo 11, Hebreus melhor dizendo, capítulo 11, verso 13 a 14. Diz assim: todos eles viveram pela fé e morreram sem receber o que tinham prometido. Viram-no de longe, Hebreus capítulo 11, verso 13 e 14. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ele está falando de Abraão, Isaque e de Jacó. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Verso 16. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, e lhes preparou uma cidade. Qual é a pátria que Abraão esperava? Não era a pátria, não era a terra conquistada por Josué. Era uma pátria, era uma terra celestial. É dessa terra que Jesus está falando. Existe uma terra preparada desde antes da fundação do mundo para os súditos do reino. E Abraão viu de longe. E Abraão nutriu grande expectativa por essa terra, por essa pátria. É dessa terra que Jesus está falando. Para os irmãos terem uma ideia, quando Jesus diz o seguinte, verso de número 5, bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Jesus quer nos ensinar duas coisas. Em primeiro lugar, Jesus nos ensina que a terra será recebida pela graça e não pela conquista da nossa força. A terra, Jesus diz, vocês herdarão, vocês receberão. Essa expressão receber é a ideia de receber uma herança. É um herdeiro que diante da morte de um ascendente, talvez de um pai, de uma mãe, recebe uma herança. Jesus está falando de receber uma herança, mas Mateus usa essa mesma expressão duas vezes no seu evangelho. Mateus 19, 29, Mateus diz assim, essas pessoas herdarão a vida eterna. Mateus 25, 34, Jesus ainda diz, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Então receber a terra, receber a vida eterna, receber o reino para Jesus é a mesma coisa. E receber a terra, receber a vida eterna, receber o reino de Deus, meus irmãos, não é pela nossa força, não é pela nossa capacidade, não é pela nossa bondade, é pela graça de Deus. Nós apenas recebemos as promessas do Senhor. Mas nós recebemos quando nós tomamos uma decisão. Sermos humildes de coração. Nos humilharmos diante do Senhor. Em segundo lugar, Jesus nos ensina que para que a terra seja herdada, Ele precisaria morrer. No direito romano e também no nosso direito, nenhum herdeiro recebe uma herança sem que o testador morra primeiro. O pai ou a mãe pode fazer um testamento lindo para o filho, mas enquanto o pai e a mãe estiverem vivos, o filho não é dono de nada, porque só herda quando o testador morre. E Jesus está dizendo, vocês vão herdar a terra, vocês vão herdar o reino de Deus. Vocês que são humildes, vocês que se humilham, vocês vão herdar, mas vocês só vão herdar porque eu vou morrer por vocês.
Se eu não morrer por vocês, vocês não herdam nada. Vocês não tomam posse de nada. E Jesus naquela cruz, meus irmãos, ensinou para nós o que é se submeter, se humilhar à agenda e à vontade de Deus por amor a nós. E a morte de Cristo é a garantia. A morte de Cristo é a certeza de que quando os nossos olhos se fecharem para a história, eles vão se abrir para um novo reino, uma nova terra, onde habita a justiça, a nova Jerusalém preparada, já está tudo preparado. Mas Jesus está dizendo para mim e para você que essa promessa só vem até mim, só vem até você, se a gente tomar uma decisão todos os dias, nos humilharmos debaixo da sua poderosa mão. Essa noite o Senhor nos ensinou, meus irmãos, de que nós precisamos nutrir na nossa caminhada cristã uma postura humilde, uma postura submissa. Nós não estamos prontos ainda, eu não estou pronto, você não está pronto. O Espírito Santo está fazendo uma obra em nós. Você sabe quando você está numa estrada e tem aquelas placas laranja em obras? O Espírito Santo colocou uma placa dessa em nós. Nós estamos em obras, então eu preciso me humilhar diante desse Deus. E eu preciso disso aqui, ó. Eu preciso desse contato. Porque é nesse contato que eu aprendo com o outro, é que eu me humilho. É que eu me submeto um com o outro para aprender, para crescer. E essa é a decisão que o Senhor espera de cada um de nós. Bem-aventurados os humildes. Vamos orar? Senhor Deus, em Tuas mãos eu entrego as nossas vidas. Constantemente, o Senhor sabe disso, a gente não precisa e nem pode nos esconder de Ti. Todos os dias o nosso coração é tentado e tentado, Senhor, a se enrijecer, a endurecer. Não gostamos de ouvir, não gostamos de aprender. Não fomos educados, não fomos criados a buscar o interesse dos outros. Como diz a Tua palavra lá em Filipenses 2. O mundo em que nós vivemos é um mundo altamente centrado em si mesmo. Esse é o mundo dos negócios. Esse é o contexto que nós enfrentamos nas universidades. Muitas das vezes vivenciamos isso nas nossas casas. Buscamos apenas os nossos próprios interesses. Não buscamos os interesses dos outros. Constantemente nós somos tentados a isso, Senhor. Mas nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, nos ajude a vivermos essa bem-aventurança. Quebranta o nosso coração, Senhor. Que possamos ao longo dessa semana orar ao Senhor intencionalmente, Senhor, nessa direção, pedindo ao Senhor, Deus, me dê um coração mais sensível, mais maleável, mais ensinável. Me dê um coração que olhe mais para o outro e não apenas para mim mesmo. Me dê um coração que me ajude a agir com humildade diante do Senhor, diante do meu próximo, a ser manso, a ser doce. Meu Deus, numa cultura, numa geração em que você ser educado, em que você ser gentil, você é taxado de tolo. Você é taxado de ultrapassado, de ultrapassada, Senhor. Só confirma que os teus valores e os teus princípios, Senhor, são tão diferentes dos princípios deste mundo. E às vezes, sem perceber, nós estamos descendo as correntezas deste mundo, Senhor, e nos deixando moldar, e nos deixando, Deus, ser ensinado por este mundo, por esses valores. E aí vem o Senhor Jesus Cristo, e diz para discípulos e para a multidão: bem-aventurados não são os fortes, não são aqueles que gritam mais alto,
Não são aqueles que são os mais fortes. Bem-aventurados os mansos, os humildes, os doces, os que se dominam, porque eles receberão, herdarão a terra prometida. Não a terra conquistada por Josué, mas a terra preparada antes da fundação do mundo, que nos aguarda, aquele grande dia em que Cristo voltar. Em nome de Cristo Jesus nós te pedimos e te agradecemos, Senhor. Que o amor de Deus, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de nós, desde agora e para sempre. Amém. Que Deus em Cristo continue vos abençoando, meus irmãos. Em nome de Jesus.